de um tema relevante, e já entrando um pouquinho eu não sei como é que funciona, mas já entrando aqui em relação à defensoria, né, na instituição, eu apresentei para eles, enquanto professora de teoria geral do processo, o papel do defensor em si, mas falando agora da questão institucional, ela se revela sobremaneira importante em relação à criação pela Constituição de 88 e a sua expansão, especialmente se nós acompanharmos assim o momento político, né? Eu sei que o senhor é ligado à filosofia, é ligado à formação. Se a gente falar ali do momento, falar um pouco de filosofia e um pouco de sociologia, a gente pode perceber, eu sou extremamente suspeita para falar da defensoria, porque depois que entrei nela, eu até fiz, acho que um ou dois concursos, porque eu já tinha feito alguma fase, mas não é que eu tenha parado de estudar, eu me apaixonei pela minha carreira. Então, e eu não consigo me imaginar em outra carreira. Além da docência, né, que foi algo que surgiu exatamente por conta da defensoria. Na verdade, eu nunca pensei em ensinar. Estudante, né, nunca fiz. Eu tenho já alunos que estão dentro do direito focando em ensinar, né, e não em advogar, mas pensando na docência do ensino superior voltado para a carreira jurídica. Mas eu fui levada a ensinar exatamente pelos meus estagiários, né, havia uma carência de professores na cidade de Corrente, e aí tinha edital aberto, não ia me inscrever, tinha edital aberto da UESP para professor do quadro temporário, eu não ia me inscrever, mas eles pediam muito e falavam, a gente não tem professor de processo penal, a gente não tem professor de processo civil, está faltando professor disso, professor daquilo, e como havia uma experiência muito grande em relação à prática, eu acho que a carreira de defensor, ela também tem esse diferencial. Você não pode dizer que por ser defensor você desconhece, você nunca vai poder desconhecer de família, você nunca vai poder ficar completamente atávico em relação a penal, processo penal, muito pelo contrário. A gente está tendo um boom agora de concursos, está aberta a Defensoria Pública da Bahia, está aberta a Defensoria, vai abrir aqui a Defensoria do Piauí, já foi anunciado, já saiu no Diário Oficial, né, vai, se eu não me engano, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro também. Então, assim, permanente, é função essencial da justiça, ela visa atender as pessoas hipossuficientes, e essa questão de vulnerabilidade, algumas vezes os alunos confundem e acham que é só a vulnerabilidade econômica. Em regra né, e cada defensoria estabelece o seu patamar de vulnerabilidade. Veja que em decorrência da Covid-19, a gente teve um empobrecimento da população em cerca de 25%. Em compensação, o aumento do trabalho da defensoria, se eu mostrar os números para o senhor, ele praticamente dobrou durante a pandemia. Eu estou falando de uma realidade Piauí. Por quê? Porque a população que já era extremamente pobre, desabastecida de recursos financeiros, ela ficou ainda mais carente ou ainda mais ávida em relação aos serviços da defensoria, porque além da questão de patrocínio das ações individuais, então, alimentos, que sempre foi muito clássico, né? Alimentos, investigação, em processo criminal, por exemplo, por força de determinação, tanto constitucional quanto de processo penal, quando não há defesa, ainda que o réu seja multimilionário, ele será patrocinado pela defensoria, porque a pessoa não pode ficar indefesa no processo. Então, 90% dos processos de penais ainda são da defensoria. O que é que a gente faz quando a pessoa pode pagar e a pessoa simplesmente abandona? A gente dá casos em que a pessoa era extremamente rico, então, quando litigava em processo eleitoral,
estava com a de escritório de advocacia, mas quando era litigado, abandonava os processos e deixava lá correr, e aí era feita a defesa por parte da defensoria, e a gente cobra honorários, porque a pessoa em si tem um patrimônio substancioso, e o serviço de acionar a justiça não é um serviço barato, né? Então, a gente cobra, né, os honorários fixados, a sucumbência é da defensoria, ela vai para o fundo de modernização e aperfeiçoamento da defensoria, mas também, quando há condenação pela parte não necessitar, por não ser carente, pode ser cobrado dela, por ela ter feito, por exemplo, de má fé. Então, isso já aconteceu em relação a prefeito. O que o prefeito fazia? Nas ações eleitorais, nas ações que ele tinha algum interesse, ele efetivamente com advogados. Nas ações em que ele era réu, né, nas ações criminais que ele respondia, ele abandonava o processo. Então, e deixava, como não pode ficar indefeso, ficava a cargo da defensoria. Mas havia provas de que não havia, a pessoa física, especialmente quando saía do cargo e da função pública de prefeito, ela não tinha a menor necessidade de ser atendida pela defensoria. Então, cabe a nós cobrar desta pessoa os honorários, o tempo, a demanda, porque toda vez que você está perdendo, você também está tendo o Estado, né? No caso, a defensoria é uma instituição independente, autônoma, tanto que amanhã é feriado nacional. O governo até decretou ponto facultativo na sexta-feira, mas a defensoria vai funcionar, porque a gente já tinha júri marcado, a gente, inclusive, tem um treinamento, porque tem um aplicativo de atendimento, então vai funcionar normalmente. Esse feriado já tinha sido gozado. Isso, é dia 30, né? Foi antecipado. Ele já tinha sido gozado, então ele será utilizado. A gente tem autonomia e independência. Então, a gente cobra de quem não precisava e se utilizou dos recursos da defensoria. Mas dentro de raciocínio, além da pobreza e situações em que a própria legislação fala da atuação institucional, como curador de incapaz, como as pessoas citadas, revés, em processos em que a pessoa está em situação de cárcere, está presa, também tem uma atuação de vulnerabilidade que não é econômica, mas é uma situação de vulnerabilidade, às vezes, social, de condição humana, né? De condição social. De condição social. Então, assim, no caso de mulheres em situação de violência, a mulher pode ser riquíssima. Isso já foi entendimento e já foi pacificado em relação ao Conselho Superior. Ali existe uma vulnerabilidade social, existe uma vulnerabilidade física, psicológica. Então, se a mulher procura a defensoria, ela vai ser assistida pela rede, porque a defensoria compõe a rede de apoio à mulher. Então, o núcleo da mulher atua independentemente de renda na proteção e na defesa dos interesses desta mulher em situação de vulnerabilidade. Mesma coisa em relação ao idoso, né? Também criança. Nesse caso, desculpa interromper, doutora, nesse caso, no caso da mulher que é riquíssima, né, tem posses, ela vai ser atendida pela defensoria. No entanto, ela vai arcar ainda? Vai ser cobrado? Não, porque nessa situação a gente atende a parte de acompanhamento do processo de violência doméstica. E ali existe uma situação de vulnerabilidade dela e que é interesse que a defensoria participe da rede de apoio, a defensoria compõe, inclusive, a rede de apoio, assim como compõe o comitê do idoso, da criança e do adolescente, da pessoa com deficiência, da mulher vítima de violência doméstica. Então, essas situações de vulnerabilidade física, psíquica, etc., geram, independentemente da renda dessa pessoa, uma situação de poder contar com o apoio da defensoria jurídica, seja apenas para a orientação jurídica, seja para o acompanhamento das respectivas ações judiciais. Então, esse lado de custos vulneráveis da defensoria, eu acho extremamente importante, né? Esse ano a campanha nacional da defensoria fala de racismo, mas ano passado falou de violência doméstica, e foi um ano crucial em relação aos índices de violência. Eu acabei de assistir o jornal, uma mulher hoje foi
maquiada em pleno shopping no interior de São Paulo, na presença de milhares de pessoas. Então, assim, que as câmaras presenciaram, mas que os índices em relação à violência, mesmo contando com o Ministério Público, com a Defensoria, com o apoio psicológico, com a Delegacia da Mulher, com a campanha nacional do CNJ, a gente percebe ainda uma crescente em relação à necessidade de apoio desta mulher que é vítima de violência doméstica, especialmente porque a gente sabe que a violência doméstica, ela não é uma violência que tem a cara, que ela tenha rosto, e que ela só acontece em relação à população pobre. Muito pelo contrário, tem muitas pessoas que têm, até para permanecer na situação de conforto econômico, ficam em situação de violência para, às vezes, preservar um casamento já falido, às vezes, para poder não demonstrar para a sociedade que enfrenta aquilo ali. Então, às vezes, em exemplos chocantes, a gente percebe que pessoas que tinham, inclusive, conhecimento, né, e o nível em relação a entender que aquilo ali se tratava de uma violência doméstica, a gente já viu isso com mulher de diplomata, a gente já viu essa situação de violência em relação a atrizes, né? Então, então são pessoas que poderiam sair e falar, é muito fácil você julgar de fora a mulher que não quer denunciar, mas às vezes existe uma situação mais complicada interna, e é por isso que a defensoria apoia, né, e faz parte dessa rede de apoio em relação a essas pessoas. Então, essa parte de ações individuais, de orientação jurídica e de a PEG, de que a defensoria só é advogada de pobre, pois era uma visão que você tinha na década de 80. Hoje, essa visão que está incutida no imaginário popular, que a defensoria é só para pessoas hipossuficientes, pessoas que, né, não têm dinheiro, não têm, enfim, condições de arcar com advogado. Mas não, pessoas também da elite, vamos dizer assim, né, que têm dinheiro, têm posses, podem sim recorrer em situações, né, enfim, da defensoria pública. Exatamente. E essas ações coletivas, inclusive patrocinadas pela Defensoria, eu acho uma das mais importantes e de maior destaque. Então, ação civil pública, ação popular, participar de ação, mandado de junção, enfim, desses mandados de segurança coletiva, quando há uma necessidade. Então, por exemplo, há uma atuação obrigatória na Defensoria nas demandas possessórias de uso capião envolvendo multiplicidade de demandantes. Então, nessas ações possessórias, então, aquela questão dos sem terra, né? Então, essa questão de, às vezes, uma comunidade quilombola e algum latifundiário pode dizer que está invadindo uma parte. A defensoria atua necessariamente, independentemente da vontade até dos réus, digamos assim. De ofício mesmo, ela pode... Ela atua por força de lei, né? Então, ele se estima e ele é obrigado a chamar a defensoria também para compor. E, neste caso, a defensoria atua como custos vulneráveis, exatamente fazendo o patrocínio da vulnerabilidade daquelas pessoas em prol do interesse coletivo, né? Em prol do cumprimento dos princípios constitucionais, né? Em maior destaque aqui, a dignidade da pessoa humana, a questão da isonomia, a questão do acesso à justiça, é uma questão muito importante para se tratar. Então, durante a pandemia, a Defensoria defendeu algumas coisas importantes. Então, antes mesmo de sair a Lei do Regime Transitório Especial, a Lei de Regime Transitório, a gente já tinha entrado com mandado de seguro, com um habeas corpus coletivo para liberar todos os devedores de alimentos presos ou com mandados pendentes por débito alimentar, porque a gente entendia que naquela situação de pandemia não havia a menor possibilidade de existir prisão civil, como até hoje acabou a vigência da Lei do Regime Transitório e a ministra Carmen Lúcia, o STJ já se manifestou expressamente que mesmo
que, encerrado o período, que ia até 30 de outubro de 2020, permanece o entendimento que a condição humana e a necessidade causada em relação à Covid-19 pelas medidas sanitárias impede a prisão civil de devedores, devendo ser buscados caminhos diferentes para a composição do CRID, para você tentar minimizar o prejuízo dos credores. Então, a gente vai por outros caminhos. Tiveram ações coletivas em relação a possessórias, especialmente aqui na capital, quando a questão do conflito de terra, etc., e as pessoas não podiam, inclusive, serem retiradas ali de onde viviam há muito tempo, porque não tinham para onde ir, e nesse período de pandemia em que você deve ficar em isolamento social, seria extremamente penoso a pessoa ser retirada por conta 10, 20, um grupo de pessoas serem retiradas por conta do interesse individual de uma única pessoa, que pode ser analisado até lá na frente, e que ela deve ter, inclusive, demonstrado que ela tinha outros terrenos e outros locais que ela pudesse até exercer a questão do seu direito pleno de propriedade, mas não retirando naquele momento, porque elas não tinham para onde se deslocar. Então, outra atuação importante. A questão da vacinação, a Defensoria também pediu vacinação em relação, tanto a permanência da vacinação, pediu para incluir as lactantes, as mulheres no grupo de vacinação, pediu para incluir a questão dos pacientes renais, o que foi deferido aqui no município de Teresina, no estado do Piauí, melhor dizendo, os pacientes renais. A gente pediu também a inclusão das pessoas em situação de rua, que é outra grande preocupação da Defensoria, que tem projetos próprios em relação à população de rua. Os indígenas foi uma coisa nacional, já estava um grupo prioritário, mas foi reforçado as comunidades quilombolas aqui do estado. Então, assim... Que não precisaria, assim, se o Estado cumprisse o seu real papel, né? Mas ainda bem que tem a Defensoria para pontuar, né? Bem, você atua, a senhora atua na família, não é isso? Eu sou titular de uma Defensoria Pública de Família e sou diretora civil também da capital. Então, mas não pode, né, em hipótese alguma, você, por exemplo, atuar numa área criminal? Ou não? Na verdade, os cargos de direção, eles são de livre nomeação e de livre exoneração. Eu já fui, inclusive, coordenadora do sistema prisional, né, e todo defensor que atua, ele vai ter plantões. Então, por exemplo, nos meus plantões, eu faço audiência de custódia. Então, essa parte criminal acaba recaindo muito para mim. Inclusive, alguns projetos que eu tenho são exatamente na área criminal. Eu nunca saí aí da área criminal. É difícil um defensor público se afastar totalmente da área criminal. E a carência é muito grande também, né? Assim. Tem os mutirões, né? Tem a necessidade em relação à criação, quando cria novas vagas, são especialmente nas áreas criminais, né, sempre tem essa necessidade, e aí também a questão de você se identificar. Então, as pessoas em situação de cárcere é algo que que sempre me incomodou muito. As pessoas, e aí, já entrando aqui, que eu vi que o senhor pontuou para falar sobre concurso, se você vê que você tem um perfil extremamente voltado para a aplicação da lei estrita, que você acha coerente a pessoa ter 6 armas em casa, que você acha justo uma pessoa ser presa por um furto de um pacote de macarrão, não faça concurso da Defensoria, porque você nunca vai conseguir entender a real dimensão do que é uma unidade prisional, e que ninguém, aqui em unidade prisional, você tangencia o primeiro tópico, que seria ressocializar.
Então, assim, inserir a pessoa no sistema prisional não faz sentido, só faz sentido inserir se a pessoa realmente tiver tido um processo justo, legal, com paridade de armas, e ela realmente tiver cometido aquele delito. E dentro dessa realidade, a gente vê que a Defensoria tem um papel importantíssimo. Eu lhe serei sincera, não pretendo cometer um crime doloso contra a vida, mas se o cometesse, eu gostaria que um dos meus colegas fizesse o meu júri. Eu acho que o professor Juliano, que já foi do júri durante muito tempo, acho que o Jeito até já me substituiu aí em corrente, que hoje aqui no júri, o Dácio. Então, assim, a Defensoria tem muitos tributos, muita capacidade em relação à atuação em júri. Ela tem um especial direcionamento e treinamento de alguns colegas que fazem. Então, sinceramente, um dos grandes nomes que eu vejo em relação a júri são os meus colegas, e eu tenho muito orgulho em relação a essa parte. É uma parte extremamente desgastante. Fazer júri não é para qualquer um. Eu já fiz alguns, mas é uma parte que você tem que ter além de ter um perfil às vezes calmo, às vezes muito aguerrido, você também se desgasta demais. Então, é importante você assumir a defesa para si, assumir aquilo como uma causa para você. Então, tem algumas áreas do direito que você consegue atuar, independentemente daquela ser a sua posição pessoal. Então, se você fizer concurso para procurador da Fazenda Nacional, eu até dei um exemplo desse essa semana, você não vai trabalhar com pessoas, você vai trabalhar com nem mais documentos, você vai trabalhar com um processo virtual o dia inteiro. Você não vai atender ninguém. Então, você vai atender no máximo os seus colegas, os seus superiores hierárquicos. Só, porque você só vai ver na sua frente os processos. Você recebe processo, despacha processo, recebe processo, despacha processo. Só que, se você percebe que é esse o seu perfil, não vá para a defensoria, porque na defensoria a gente trabalha com pessoas. Acho que a grande diferença, inclusive, em relação da DPE em relação à DPU, é exatamente essa. A Defensoria sempre esteve de portas abertas para atender o público, e nós precisamos nos readequar nesse momento de pandemia, mas até hoje as pessoas querem ver o defensor, elas querem ver quem vai fazer a defesa Ter o contato, né? Ter o contato ali, tá? Principalmente as pessoas mais humildes, né? Eu acho que por não saber manusear a tecnologia e também ter aquela proximidade contigo e poder... E até mesmo essa questão da sensibilização, né? Acho que o defensor público tem muito isso, né? De pegar para si mesmo, né? De vestir a causa da pessoa, né? Que está ali. Porque você vai defender uma vida, né? Uma pessoa, né? De alguém, né? Talvez depois da vida, a liberdade seja o segundo bem em importância. Então, é impossível tratar impossível tratar da defensoria sem falar da liberdade, sem falar da área penal. Por isso, quando o senhor me perguntou assim, a senhora continua atuando? Continuo, porque qualquer defensor que está na capital tem os plantões, tem as audiências de custódia, tem diversos projetos que você pode se envolver. Então, a área criminal sempre me foi uma área muito, muito cara, né, muito querida. Então, é uma área que você dificilmente, enquanto defensor, consegue se afastar. Talvez estejam os maiores projetos da defensoria, os projetos mais sensíveis estejam nessa área. A gente tem projetos em relação à saúde mental, que são importantes, ou um projeto que eu estou à frente em relação à orientação jurídica de maneira geral, que é orientar para saber, aí eu convido até para quem tiver interesse, entrar no site das diversas defensorias, olhar os projetos. A gente tem projetos em parceria com outros órgãos, o Tribunal de Justiça, por exemplo, o Agosto do Pai, que é em relação à paternidade. A gente tem parceria de projeto em relação à oficina da família, que é para restabelecimento dos vínculos familiares, mas os nossos projetos individuais, enquanto instituição,
grande parte dele vai focar exatamente na questão da vulnerabilidade. Então, a gente tem formação de defensores populares, exatamente líderes, né, comunitários, para poder propagar as orientações jurídicas dadas dentro da defensoria e, às vezes, tornar este caminho um pouco mais curto. Quando a pessoa não consegue acesso, os líderes conseguem providenciar um computador, um computador com câmera, consegue ali no CRAS ou em qualquer outro local que tiver acesso na região, colocar aquela pessoa dentro de um recurso audiovisual para que ela possa participar de uma audiência, enfim. Então, essa parte de formação de defensor popular também é muito importante. Começou em 2019, em 2020 foi feito de maneira virtual, 2021 acho que também vai ser de maneira virtual, mas tem o pró e tem o contra, né? O contrário aí seria a falta de contato com as pessoas, com os alunos que formam os grupos de defensoria popular. Mas o pró é que você consegue abranger a formação, inclusive, em relação a outros estados. Então, na última turma, tinham pessoas de cidade do interior do Piauí e tinham pessoas, inclusive, de Timon, porque talvez o estado do Maranhão não tivesse uma campanha um pouco mais abrangente em relação ao interior, e a gente, por ser quase vizinho, é quase um bairro de Teresina, a cidade de Timon, e o interesse dessas pessoas de participar, né? A mesma coisa pode-se dizer agora da proximidade em relação a Santa Filomena, Alto Parnaíba, ou se fosse um projeto aí, a questão de Corrente e Formosa do Rio Preto, né? Então, assim, eu sou baiana, mas eu sei que a Defensoria Pública do Estado da Bahia não chegava tão longe quanto a Defensoria Pública do Estado do Piauí chegava, porque enquanto tinha defensor público em Corrente, e eu já cheguei, inclusive, a atender Cristalândia durante muito tempo, inclusive, eu gosto muito de Cristalândia, não havia defensor público, nem Barreiras, muito menos em Formosa, Santa Rita, Riachão, não tinha, né? Então, eu senti essa disparidade. Nossa. A Defensoria Pública da Bahia já tem, inclusive, uma regional em Barreiras, mas durante algum tempo, e muito tempo, ficou só em substituição. E em substituição era assim, né? É a mesma coisa de juiz em substituição, às vezes, como acontece em Formosa. Você quase não vê o profissional, né? Então, ficava, durante muito tempo, esse descompasso na minha cabeça em relação à Bahia e o Piauí. Eu disse, eu vim de tão longe para ficar quase do lado da minha terra, mas não vejo um colega ali do lado. Hoje a Defensoria não é mais a realidade de 15 anos atrás. Eu estou na Defensoria há 15, vai fazer 15 anos agora, né, daqui a 23 dias. Você sempre quis ser, vou passar um pouco, desculpa de interromper, mas você sempre quis ser defensor ou fez de outras frentes? Eu vi você comentando no início, fez para magistratura, alguma coisa do tipo, ou sempre quis ser defensor? Então, eu vou ser bem sincera, eu sabia o que eu não queria ser. Então, a carreira do Ministério Público nunca me encantou, por exemplo. Então, mas eu já fui para a AGU. Eu comecei a fazer concurso, na verdade, quando eu ainda estava na faculdade. Olha aí, preste atenção, gente. Então, eu não foquei meu estudo para a OAB. Quando eu parei de estagiar e comecei a estudar para concurso, eu comecei a estudar para concurso. E aí eu sabia o que eu não queria. Então, quando eu estava de tributário, eu não fazia prova de Procuradoria da Fazenda Nacional, porque dá um tiro no pé. Eu não, apesar de eu comecei a me identificar na área criminal com o concurso da defensoria e foi estudando para a defensoria. Mas eu sabia que delegado também não era uma carreira que me aproximasse. Então, eu nunca fiz concurso para delegado. Para a defensoria, eu fazia muito para procurador do Estado,
fiz para procurador de alguns estados, né, procurador do estado da Bahia, procurador do estado de Sergipe, fiz para magistratura também, né, foi um dos concursos que eu já tinha passado quando eu assumi corrente, aí estava em uma das fases, eu até levei para frente. Para defensor são 4 fases, não é isso? São 4 fases. São 4 fases. A questão de provas, né? Vai ter a prova objetiva, subjetiva, a prova oral e a prova de títulos no final, né? Que essa aí é qualitativa. Então, essa aí é só classificatória, ela não é eliminatória, as outras são eliminatórias. Então, assim, eu sabia o que eu não queria. Em relação ao que eu não queria, aí iam saindo os editais, e aí eu ia vendo o que me interessava para fazer. E fui fazendo o concurso, e ainda na faculdade, né, aí eu fui começando a ser aprovada e dedicando, claro, meu tempo, meu estudo, o que eu ganhava para estudar para outros concursos. Mas o concurso que eu entrei na Defensoria em 2000, eu tomei posse em 2006, mas esse concurso é de 2004, então eu estou aprovada desde 2004. Na verdade, ele é de 2004, o resultado definitivo saiu em 2005. Demorou, né? Porque saiu no final de 2004, por exemplo, o próximo edital da Defensoria. É provável que só saia no segundo semestre. Então, eu lembro bem que eu fiz a primeira prova objetiva em mês de outubro, novembro, aí fui fazendo as outras fases ali. Eu lembro que já era segundo semestre. Então, o resultado saiu em 2005, e em 2006 eu fui chamada, né? Então, era uma época que a Defensoria estava chamando, assim, de 2, 3, ainda não havia autonomia financeira, né? Autonomia institucional, então dependia do Estado as nomeações. Quando eu entrei, aí eu comecei a fazer defensoria e eu comecei a me identificar, não só com a natureza da prova, como com o perfil do que você tinha que estudar, a matéria que você tinha que estudar. E isso daí é batata para qualquer pessoa que esteja estudando. Você está estudando para defensoria, tem 2 teses, uma é a mais favorável ao réu, a outra é menos favorável, nem lê a menos favorável, vá na mais favorável, porque então eu comecei a focar o meu estudo exatamente na parte da defesa dos interesses das pessoas que estavam litigando nos processos. Então, isso foi acontecendo naturalmente. Mas eu também não tive assim, eu fiz 200 concursos para a defensoria. Não. Inclusive, eu não ia fazer Piauí. Eu vim fazer Piauí porque o Numiga fez. Eu fiz realmente o da Bahia, esse aí com a vontade imensa de passar. E, Salvador, né? Salvador indo só para Ilhéus, eu acho, que na época a pessoa nem ia para muito longe, assim, é para Ilhéus, né? Então, era muito tranquilo. E tem a vantagem de você ter milhões de cidades para trabalhar que são super acessíveis, né? Então, tinha essas vantagens. Então, assim, eu fiz Defensoria Pública da Bahia, de Sergipe, e só. Porque eu já estava aprovada aqui, eu ia fazendo outros até para ver quem chamava primeiro, né? Sempre querendo ficar na praia. Mais ou menos, porque eu amo Parnaíba, mas até tive chance de ficar lá, mas fiquei 10 anos em corrente. Então, é um indicativo de que... É um indicativo, assim, de que eu até poderia ter ficado em outras marcas e acabei não ficando realmente por interesse pessoal meu. Acabei me casando, meu marido é daí, e aí acabei ficando. Então, essa questão de ficar em interior também é outra questão que a pessoa tem que ponderar no concurso. Tem concurso só de capital, então, procurador do Estado, você só fica em capital, né? Procurador de algum município, você vai ficar atrelado àquele município. Mas tem outros que você tem que ir para o interior. Então, o que é que eu acho que às vezes é incoerente? A pessoa passa no concurso já visando, né, digamos, passa na Bahia visando Salvador. Não dá, a Bahia é muito vasta. O Piauí, são quantos quilômetros? Então,
no próximo concurso, é muito difícil alguém ficar diretamente na capital. Fica o quê? No período de formação. Enquanto está acontecendo o curso de formação, a pessoa pode ficar. Mas, terminando o curso de formação, ela já vai para o interior, né? E aí, as cidades que estão menos tangenciadas por defensor público, talvez sejam a do Sul, como sempre, né? Então, é uma certeza que Corrente vai ter, que é polo, que Bom Jesus vai ter, porque é polo, que Cristino vai ter. Então, assim, a gente sabe dessa realidade. Então, se você não quer ficar no interior, a carreira de defensor, promotor, magistrado, pelo menos estadual, você elimina, né? Você vai para as carreiras federais, que talvez seja mais fácil, até para conseguir uma remoção. É outra situação que a pessoa tem que ter em mente sobre a questão da defensoria. A defensoria realmente é ir para o interior, a defensoria realmente é defender. Você pode falar assim, mas eu me identifico com o núcleo do consumidor. Então, um dia, quando você chegar na capital e chegar nessa especialização, vai ser fantástico você contribuir. Mas, no início, você vai ter que trabalhar com tudo, né? Tem coisa que eu nunca cheguei a atuar na área trabalhista, porque a gente sempre teve Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, então... Então, os outros locais que eu também atuei como defensora, tinha Justiça do Trabalho. Então, eu trabalhei em Piripiri, tinha Justiça do Trabalho, Bom Jesus, tinha Justiça do Trabalho. Enfim, onde não tinha, era atendido por algum lugar que tinha. Então, Paranaguá não tinha, Chalanja não tinha, mas todas elas estavam vinculadas à Justiça do Trabalho da cidade de Corrente. Eu acabei perdendo contato com a matéria trabalhista. Então, se me espremerem hoje em direito de trabalho, não sai nada, eu acho. Muito embora eu tenha especialização em direito de trabalho, não sai nada. Mas minha especialização em direito de trabalho, eu até justifico aqui. Assim que eu saí da faculdade, eu sabia que eu precisava fazer uma pós, e o concurso que eu estava mais próxima de ser chamada era da Petrobras. Eu, inclusive, assumi como advogada da Petrobras. Aí eu falei assim, porque eu passei em segundo lugar. Eu disse assim, rapaz, é o que vai sair aqui mais rápido, é o da Petrobras, então eu vou ter que me especializar. E aí, o que é que mais tinha na Petrobras? Duas coisas, licitação e contratos e área trabalhista. Como a parte de licitações e contratos não tinha uma especialização aberta naquele momento, e estava muito atrelada à parte de direito administrativo, eu nunca fui muito, nunca amei de paixão, né? Eu atuava, mas não era a minha prioridade. Então, eu disse assim, eu vou fazer pós em trabalho. E porque também a pós da UFBA, que é a Universidade Federal, que ela estava aberta, ela tinha um professor que já tinha sido meu professor na graduação, que era o professor Rodolfo Pamplona. Então, tinha o professor Rodrigues Pinto e o professor Rodolfo Pamplona. Aí eu disse assim, não, eu vou como se fosse uma extensão da minha graduação, porque é onde eu me sinto confortável por ter rostos familiares. Aí eu fiz pós em direito do trabalho e previdenciário, né? E não me arrependo. O que aconteceu foi que eu acabei me distanciando do direito do trabalho por não ter atuação em direito do trabalho, é um ramo muito dinâmico. Então, é importante... Como é dinâmico, né? Já mudou de novo, tem mudado muito. Então, é importante você ter essa líder diária. Doutora, isso. Doutora, é o seguinte, já estamos caminhando para o final, estamos adorando a conversa, uma mesclagem aqui, né, de vida profissional, pessoal e, claro, principalmente o amor, né, que você tem pela defensoria. Agora, enfim, se vocês quiserem, pessoal, pode levantar a mão e falar, tá? Eles são um pouco tímidos mesmo, a Hilda que participa mais. Mas qual foi o caso mais espinhoso que você já trabalhou assim na defensoria,
Eu sei que são muitos, né? É difícil, porque, assim, toda vez que eu acho que eu atingi o meu patamar de não me surpreender, a defensoria também tem isso. Tem carreiras que você, às vezes, fica estagnado e não precisa estudar, porque é sempre a mesma coisa, né? Então, eu não vou falar mal de carreira nenhuma, mas, por exemplo, é um procurador de fazenda nacional. É sempre tributário, tributário muda alguma coisa, mas é bem legal, você não atende pessoas, então você fica muito mais ali Mais tranquilo, né? aparecer, não sei o quê. Então, não parece caso de outro mundo. Como eu sempre atuei, tanto na área criminal como na área de família, os dois me causam perplexidade sempre, né? Sempre me causam perplexidade. Por exemplo, eu até contei para os alunos. Teve uma senhora que já entrou com ação de divórcio, eu já falei até nessa turma mesmo, entrou com ação de divórcio, é, tem muitos, tem daí, mas eu prefiro não falar os daí, é melhor falar os daqui, que é menos fácil você identificar. Interior tem muita coisa engraçada, né? Tinha uma pessoa daí, de corrente, que toda vez que tinha algum problema no banco, ele bebia demais, ou ele tinha algum problema, levavam ele para a defensoria. Então, assim, ele Meu Deus do céu. na defensoria e toda vez a polícia não prendia, tinha pena dele, sabia que ele tinha problema mental e problema de saúde. Quando ele recebia o valor do benefício previdenciário dele, né, que ele dizia que era a pensão, do benefício previdenciário dele, não, a pensão, aí ele tomava todo de bebida alcoólica. Aí ele fazia algum tipo de besteira, tipo, ficava seminu na porta do Banco do Brasil, ou então ficava andando por aí falando bobagem pela rua, jogando pedra em caixa eletrônico, né, o que é crime de dano até. Então, os policiais davam meio que uma mitigada ali, desconsideravam, porque senão ele ia viver em Bom Jesus, e todo mundo sabia da situação de problema mental dele, e a curadora dele, que era não conseguia prender ele em casa e deixar o que ele acorrentado, não tinha como, né? E aí levavam ele para a defensoria. E aí, assim, acho que a professora Jéssica lembra muito. Tinha vezes que eu chegava segunda de manhã, chega a me dar um desespero, assim, porque o que é que a gente faz com uma pessoa dessa, né? A gente, né, dava café, aconselhava de novo, dizia que uma hora ele ia acabar sendo preso, dizia que não era assim que se fazia, mas você vê, é um aspecto muito social, né, da defensoria, dar esse apoio, e talvez ele me ouvisse mais do que a mãe dele. É uma história meio que engraçada que eu não consegui entender, porque tanto o pessoal não levava para o Conselho de Assistência Social, não procurava outras soluções mais eficazes. E eu toda semana, todo final de mês, pelo menos, eu ouvia, né? E ele sempre prometia que ia parar de beber, acho que nunca parou na vida dele. Bom, mais de história, assim, tem histórias boas e histórias muito ruins. De história boa, eu tive recentemente um caso de mãe requerendo alimento dos filhos, inclusive filhos que eram até concursados e que não queriam dar para ela alimentos. Na verdade, negligenciava a idosa, no caso, né? ela não tinha uma situação de pobreza extrema, mas era mais ou menos o seguinte: ia viver com os filhos que tinham um patamar de vida melhor do que o que ela estava, e ela ingressou com uma ação, na verdade, pedindo para voltar a residir com eles e ou alimentos, né? Esse voltar a residir, a gente não tem como obrigar direito de convivência. A convivência familiar é um direito, como o nome diz. Então, como é que eu posso obrigar uma pessoa a amar outra? Eu não posso, né? Mesmo sendo sua mãe. E eu explicava isso para essa senhora com outras palavras, que eu não ia ser grosseira com ela, e dizer, ó, seus filhos não lhe amam, eles não querem estar com a senhora. E aí, as ofertas que eles faziam era sempre para ela morar num outro bairro, num bairro mais distante. E aí ela explicava, ó, eu não vou conseguir, como é que eu vou pegar ônibus, como é que eu vou no banco, como é que eu vou fazer supermercado, como é que eu vou voltar? Porque os apartamentos mais baratos ficavam sempre na saída da cidade de Teresina. Enfim, né, pandemia, esse processo a gente não conseguiu acordo, mesmo com a juíza, nem em relação a valor de alimentos a gente conseguia acordo. A juíza não podia obrigar os filhos a mãe
os filhos a receber a mãe na casa deles. Nossa, mas você deve ter ficado muito indignada, né? Porque o filho, né, largando a mãe assim à sorte. Eu, na verdade, fiquei curiosa para saber, e numa determinada feita eu perguntei para ela, foi até ano passado. Aí veio a pandemia. Durante a pandemia, essa senhora precisou ficar mais isolada do que ela estava, porque se ela queria morar com os filhos, agora ela precisava ficar isolada dos filhos, porque os filhos tinham uma carreira, namoradas, e o argumento dele sempre é, ó, a gente quer ter nossa própria vida, e ela demonstrava que guardava carta, foto, de primeira comunhão, certificado de melhor aluno da sala de e tal. Então, aquilo deixava o processo, para ela, muito pessoal. Mas, para os filhos, eles sempre quiseram se distanciar. Num determinado momento, eu perguntei para ela, eu disse, dona fulana, a senhora acha que Cicrano e Beltrano, porque eram 2 rapazes, em que momento a senhora errou com os filhos da senhora? A senhora considera que a senhora tem errado na criação? Aí ela até me disse, ela disse, doutora, eu considero que eu errei. Eu até, como mãe, né, mais do que como profissional, eu dizia assim, não, porque, me desculpe, a pessoalidade da pergunta, e há muito tempo eu não faço pergunta pessoal para assistido, muito tempo, porque não convém, não tem necessidade, na seara de família, assim, quer se divorciar porque não tem, porque a pessoa só quer se divorciar, não interessa para ninguém, é uma questão muito pessoal dela, apesar de ter gente que de gostar de falar da própria vida, em processo atrelado ao direito de família, você não precisa falar. Mas esse caso, especificamente, eu tive curiosidade e perguntei. Ela disse, se eu errei, aí eu achava, assim, enquanto mãe, eu disse, rapaz, se for trabalho, eu tô morta. Se for trabalho em excesso, minha mãe não vai nem querer ver minha cara daqui a 5 anos. Porque é defensora, é diretora, é professora, daqui, da UES. Então, e fora algumas outras coisas que eu recordo. Eu vejo lives, né, palestras e tal. Fora as coisas, alguns projetos que a UESP tem, e eu tenho alguns projetos na defensoria também, então... Nossa Senhora. Aí eu disse assim, rapaz, se for por excesso de trabalho, eu tô morta, que essa menina daqui a 5 anos não vai nem querer ver minha cara. Aí ela falou assim, não, nunca foi excesso de trabalho, até porque durante boa parte da minha vida, eu até deixei de trabalhar, porque o pai deles queria que eu me dedicasse à educação deles. Você vê que um contrassenso, né? Ela largou a vida como professora para se dedicar aos filhos. Aí eu falei, então, o que foi? Ela disse, eu deixei de dedicar o lado religioso e humano, trabalhar o lado religioso e humano deles, e foquei muito na questão da técnica, ou seja, na questão de tirar boa nota, ser bom em matemática, ser bom em português, ser bom em ciências, mas eu não levava meus filhos para a igreja, eu não me preocupava com o lado humano em relação a eles se relacionarem com outros adolescentes, né? Nessa época eles já eram adolescentes, com outros adolescentes, eu não me preocupava. Então, o outro é agnóstico. Os dois sempre tiveram um ciclo de amizade muito restrito, eu nunca me preocupei em ampliar. Nas férias, ao invés de nós viajarmos em família, eu aproveitava e tirava muitos prêmios em relação a jogar xadrez. Ele até dava aulas particulares de xadrez. E a gente colocou isso até como renda extra, né? Porque xadrez é altamente técnico, é bom para a memória, e um professor de xadrez deve ganhar relativamente bem. Ele tinha uma função, mas ele também era instrutor de xadrez e ganhava campeonatos de xadrez. Então, ela falou que dedicava mais para essa parte técnica e muito pouco para a parte humana. Quer dizer, no futuro, ela precisou da humanidade dos filhos e não soube contar com essa humanidade. Mas, enfim, nesse processo, eles depois acabaram fazendo acordo, no período da pandemia, ela se afastou um pouco mais, depois a gente voltou a ter sessões de mediação, eles voltaram, desbloquearam ela do WhatsApp, até para ter notícias dela. Meu Deus do céu, bloquearam a mãe do WhatsApp, que coisa. Ela era bloqueada. Meu Jesus do céu. Ela era bloqueada. Nossa Senhora.
Era muito esquisito. E aí desbloquearam ela do WhatsApp, desde que ela prometesse não ficar passando mensagem de bom dia e de como vai vocês. Ainda teve essa promessa aí que eu achava. Cheio de critérios. Céu. Não, absurdo. Realmente é para sorrir mesmo. Porque... Aí ela foi se reaproximando dos filhos e, no final das contas, eles perceberam que, numa determinada conversa muito direta, que uma nossa mediadora do NUS que teve com eles, falou assim, ó, a mãe de vocês é ex-fumante, idosa, ela está muito mais próxima de chegar ao final da vida e vocês não terem contato, do que o oposto. Vocês vão passar muito mais tempo lembrando dessas brigas do que tentando realinhar os laços, né? E aí, ela falando isso, ela sensibilizou um filho, que foi o primeiro a desbloquear, e esse filho sensibilizou o irmão, talvez. E aí, eles chegaram a um consenso de não alugar um apartamento para ela, mas dar um auxílio financeiro, que ela já recebe uma pensão, para que ela pudesse alugar um lugar melhor, né, para ela. Então, esse caso, assim, para mim, é muito emblemático de relações conflitantes, que não adianta você levar para o judiciário. Eu até digo que uma sentença na área de família, ela sempre vai ser pior do que qualquer acordo ruim, porque ninguém sabe melhor da sua vida do que você. Então, quando você, por exemplo, enquanto pai, delega para um juiz dizer como é que vai ser as férias, como é que vai ser a criação, como é que vai ser o final de semana, como é que vai ser a educação religiosa, qual tipo de escola que o seu filho vai ter, nunca vai ter, não vai ter o seu toque de criar, às vezes mesmo até errado, mas do que uma pessoa que não sabe daquela realidade, né? O magistrado, por mais de conhecimento jurídico que ele tem, aquilo ali é uma coisa pessoal do casal, né? Porque quando a gente fala de casal, não precisa estar junto, mas precisa pelo menos ter comunhão de interesse, porque dali gerou uma vida. Acho muito que bom. Essa parte aí são alguns casos, e de direito criminal tem vários, né? Tem muitos. Inclusive, um dos meus projetos se baseia exatamente nisso. Quando eu ainda era coordenadora do sistema prisional, chegou um rapaz com, não sei se vocês sabem, tem Hilda aí, que é da área de saúde e tal, com aqueles ferros na perna, né? E sempre iam, em relação à consulta, saber de data de progressão de regime, data de suspensão, que se poderia haver suspensão condicional, enfim, detração penal, outras coisas. Mas esse específico, nesse dia, virou para mim e falou assim, ele falou assim, ó, tudo que a senhora vai me falar em relação ao tempo de pena, porque a gente fazia uma triagem de quem ia atender por série, né, e por pavilhão. Mas ele falou assim, ó, tudo que a senhora vai me dizer, eu já sei, eu sei que eu ainda vou ficar aqui muito tempo, mas eu tô, aquilo ali é chamado de jaula, vulgarmente, eu tô com essa jaula na perna, e a senhora não imagina o sacrifício que eu faço toda vez que eu preciso usar o banheiro. Aí eu comecei a entender, realmente é um sacrifício muito grande, porque se você em condição normal, dentro de um presídio, já é complicado o banheiro, imagine você com aquilo na perna, né? E ele estava com aquilo na perna porque tinha tido uma troca de tiros com a polícia, ele tinha sido alvejado, aquilo ali tinha dado uma infecção muito séria, no fêmur e na tíbia. Veja que era, né, a perna inteira, ele foi muito baleado. Mas também deve ter trocado tiro para ter sido acontecido, não vou entrar nesse mérito. E aí ele falou assim, eu sei que eu ainda vou ficar aqui muito tempo, o que eu queria pedir para a senhora é que eu já estou há 6 meses na regulação, esperando para tirar isso da minha perna e fazer a minha segunda cirurgia para eu ter a possibilidade de ficar sem essa jaula. E eu não consigo contato com ninguém para poder tomar uma providência cabível aqui. Ele falou com outras palavras, mas para tomar uma providência, porque assim, eu vou ficar 1 ano na regulação, ninguém lembra de mim que eu estou aqui preso, e acha que realmente eu devo ficar preso, e porque eu estou preso, eu posso ficar nessa situação desumana.
E aí eu comecei a perceber, eu disse, realmente tem muitas pessoas que eu atendo que são diabéticas, hipertensas, que têm problema em relação à visão. E aí eu fiz um projeto para a saúde voltada para os estabelecimentos prisionais. Essas pessoas são invisíveis. Veja que numa declaração infeliz, Xuxa disse que a gente que deveria ser testado. Depois ela pediu até desculpa, mas ela disse que deveria ser testado. Essa aí foi demais. Essa aí foi um Falou, absurdo. não, em relação a presidiário, né? Então, assim, não é assim. A regulação ali tem que funcionar, independente de eu estar inserido ou não estar inserido. Acabei de falar nisso no conceito de um camaronês chamado Achille Mbembe, de necropolítica, né? Ou seja, a política como morte, né? Como morte, está ali jogado para morrer. Não, não pode ser assim. Né? Tem pessoas que podem sim ser ressocializadas. Não tem. E ele tinha consciência de que ele ainda ia ficar preso, mas ele já estava 6 meses esperando a segunda cirurgia. E a regulação não dava uma resposta. Aí, enfim, eu entrei em contato com um colega da área de saúde, aquilo ali foi sanado. Só que aí depois eu falei, eu disse assim como esse rapaz, a gente deve ter milhões de outros, e era um rapaz jovem, muito jovem. Depois eu fui olhar a idade dele, ele não tinha chegado ainda nem nos 25 anos, e já estava ali, né, sem perspectiva demais. Aí eu disse, como ele, deve ter muitas pessoas aí nessas mesmas condições, às vezes não fala, às vezes não tem com quem falar. Então, eu fiz um projeto voltado para a saúde dentro das unidades prisionais. E a gente teve um sucesso bacana em relação a esse projeto. A gente levou várias ações, junto com a Fundação Municipal de Saúde, a gente levou vacina, teste de doença sexualmente transmissível, a gente fez a questão da testagem de diabetes, porque o que é que o cardápio do presídio oferece? Carboidrato de manhã, de tarde e de noite. Se a pessoa já é diabética, ela come pão de manhã, meio-dia ela come arroz com feijão, e de noite ela volta a comer arroz com feijão. Então, a tendência, sem atividade física, é ficar cada vez pior. E aquilo ali tem um custo para o Estado também. Porque tem gente que pensa assim, mas vai ficar se preocupando? É tão ser humano quanto, né? Tem que se preocupar, sim. E para o Estado é mais custoso, porque é o Estado que vai ter que fornecer a medicação para diabetes para ele. Enquanto ele estiver inserido no sistema prisional, é do Estado essa obrigação. Então, eu fiz um projeto em relação a esse tema, que eu acho interessante, e que foi exatamente numa visita, assim, do nada, a pessoa me procurou, para me pedir o que eu estava me propondo a fazer ali, que era orientação jurídica em relação à pena dela, mas em relação a outra, né, a uma parte civil, uma parte mais voltada a direito social. E eu acho essa parte aí muito, muito importante. A Defensoria tem outros projetos de população de rua, de pessoas em situação pessoas em situação de rua, enfim, são muitos projetos. Eu sei que já encerrou meu tempo, mas acessem o site da Defensoria, porque vocês vão ver um conteúdo jurídico muito grande. Tem um projeto, por exemplo, que é o Orientar para a B, que é um projeto da diretoria civil, no qual eu estou à frente, e a gente dá orientações jurídicas. Óbvio que elas são na área de direito civil, né? Porque é o foco da minha atuação. Da diretoria, né? Mas elas são desde família, uso capião, passando até por outros setores, fazenda pública, etc., que estão vinculados à diretoria civil. Vale a pena conhecer projetos que às vezes tem no estado de vocês, e vocês podem se inserir futuramente, quando tiver um titular na comarca que hoje está em substituição e alguém foi estagiário da Defensoria, pode participar. Hoje em dia, essa questão da virtualização facilitou a integração em relação a norte e sul, num estado tão, né, dimensões tão grandes quanto o Piauí. Então, vale muito a pena dar uma olhada. E eu sempre recomendo o estágio da Defensoria. Um estágio... Eu ia falar, mesmo que não remunerado, faça, né, voluntário. É um estágio completo, é um estágio que você aprende
criminal, processo penal, processo civil. Eu nunca tive um ex-estagiário da defensoria que tivesse passado e não tivesse gostado, né? Então, se você está se propondo a aprender, você vai gostar. Agora, se você está se propondo só a cumprir hora, realmente, você não vai gostar. Mas se aprender, eu sempre recomendo o estágio da defensoria. Porque quem sempre responde por aí são colegas que eu conheço, então eu sei da intenção de ensinar, né? Então, né, o Eduardo, enfim, vários que já passaram por aí, e o Abigail, que é o assessor jurídico daí, já foi meu estagiário, já foi meu assessor, já foi coordenador do curso, e é uma pessoa extremamente habilidosa em relação ao manejo processual até de encaminhamento. Não fica sem trabalhar, não fica sem aprender, não fica sem manusear processo. Não tem como. Uma marca muito grande, uma demanda muito grande, o defensor não consegue não recorrer ao estagiário, né? Então, tem essa grande vantagem. Eu recomendo sempre. E o concurso, né, é fundamental. E aí, se fosse para recomendar uma leitura, eu já estou até aqui, Princípios Institucionais da Defensoria, parece que só vai falar de princípio, mas eu nunca concluí a leitura, acho que de 50% dele. É um livro muito, muito bom. Ele tem a cor da Defensoria, né? Os autores, eles fazem ele não só tem questões de defensoria, como a parte aberta em relação a alguns temas que são, talvez, temas capitais que estão em discussão, ele sempre vai dar uma visão e uma vertente daquilo que eu falei. Não dá para você pegar esse livro e dizer assim, eu vou estudar para o Ministério Público. Não dá. A visão dele é uma visão pró-defesa, mas é uma visão importante em relação ao concurso. Para você ter, inclusive, até na prova oral, né? Até mesmo, claro, na discursiva também. Na discursiva. Para a vida, né, claro. Para a vida, porque, na verdade, ele trata muito de ponderação de interesse. Não saia, porque a gente vai tirar um print, tá? Por favor. Tá, ele fala de ponderação de interesse, ele fala de alexia, ele é muito, muito, muito completo. Até para quem é defensor, veja que eu sou defensora e eu me valho dele em muitos momentos, mas para quem está estudando, ele obviamente, os dois são defensores públicos, é o Diogo, para quem perguntou, é o Diogo Esteves e o Franklin Roger Silva. Princípios institucionais da Defensoria Pública, né? Ele já está em conformidade com o regime jurídico único da Defensoria, com a autonomia e a independência funcional, ele vem com um linkzinho de questões, pode acessar aqui online, eu acho muito bacana o livro, e realmente você estuda para a primeira fase em relação às questões, mas ele é um livro de vida e de segunda fase. E até para outros concursos, se você quiser fazer, ele é um livro muito bom, porque ele traz a parte da principiologia muito forte. E eu acho que hoje, a pessoa, assim, só para encerrar, estudante que às vezes fica, mas qual artigo? Qual artigo? Qual artigo? Mas, decorando, né? Então, hoje tem artigos que falam uma coisa, mas quando você vai ver o julgamento do STF, ele vai em relação ao caminho do princípio, porque o princípio a Constituição é uma norma, né, superior, então o que tem, né, os objetivos dela e a principiologia dela vem acima de qualquer artigo constitucional, do que qualquer artigo legal. Então, por exemplo, você tem na lei do divórcio dizendo que você só vai pagar alimentos se o cônjuge for considerado culpado ou se não tiver cumprido os deveres do casamento. A gente já sabe que isso aí não existe mais, né? A emenda constitucional alterou, então esse artigo está automaticamente caducou, né? Isso aí. Caducou. Tem a questão da culpa do casamento, que você também não discute mais. Então, não precisa... A honra, né? Crime contra a honra, aquela absurda.
Exatamente. Então, você não precisa mais recorrer a artigo quando você tem princípio e a questão do sopesamento dos princípios e dos valores é muito mais importante do que qualquer artigo, né? Então, era isso. Eita, vamos fazer concurso. Dá vontade agora de ser defensor, né, gente? Com todo esse Pois é, tem amor, com muito toda essa concurso paixão. aberto. Tem muito concurso aberto aí, vale a pena estudar, nem sempre você passa de primeira, às vezes você vai treinando e é no concurso que você aprende, né, qual a linha que você deve seguir, então eu estaria sendo infeliz de dizer não façam. Façam os concursos que vocês se identificarem. Agora, o estudo se torna mais prazeroso quando você identifica ali um objetivo de carreira. Então, eu sou apaixonada pela defensoria, então eu não tenho como falar de outra carreira. Muito bom, excelente. Nós ficamos, assim, lisonjeados, né, com a presença da doutora Sheila, e fico muito feliz, né, por ter aceitado assim, nosso convite de imediato, né, não titubeou hora nenhuma, fico muito feliz. E aqui é um testemunho, né, um testemunho de que a Defensoria Pública faz parte da consolidação da justiça, diferentemente de outros países, aqui no Brasil é sim um bem público, né, um bem público, e claro, vocês agora vão abrir as câmeras para a gente tirar aquele print, né, e publicizar esse encontro, tá? Bora lá. Celular na... Vamos lá. Coloca o celular na horizontal, modo rotação, por favor. Professor atual, eu posso finalizar só com uma perguntinha? Pode, fica à vontade, fica à vontade. Para a doutora Sheila, só a questão do concurso mesmo, para a senhora, por exemplo, né, que está na... Assim. A senhora pode prestar 2 concursos, pode ser concursada em 2 áreas. Eu sou concursada em 2 áreas, eu sou professora da UESP, respeite o limite de horas estabelecido constitucionalmente, né? Então, o limite de horas que você pode ter, na verdade, no ente, né, é de 70 horas. Então, eu não posso ter 2 de 40, mas eu já tenho 40 na defensoria e eu tenho 20 no Estado em relação ao UESP. Então, toda vez que eu vou fazer algum projeto, eu tenho que respeitar o limite de 10 horas a mais que me sobram aí. Mas a quantidade de projeto que eu tenho aí, eu acho que eu até passo, mas eu trabalho de graça. Então, eu não posso acumular outras funções, por exemplo, eu não posso advogar, o procurador pode, eu não posso ter mais não posso ser professora, por exemplo, do IFE, da UESP, acumula mais a defensoria, porque aí eu ultrapasso a carga horária que é determinada por lei, mas isso até qualquer professor não pode acumular, né? Qualquer professor, mesmo que eu fosse só professora, eu não poderia acumular, ultrapassar as 60 horas que são previstas. A Poliana pergunta porque ela é policial já, né? A Poliana já é policial, e aí por isso que ela está... Muito bem. Quem mais? Uma excelente pergunta, Poliana, muito pertinente. Alguém mais quer perguntar? Pode ficar à vontade. Pessoal, coloca no modo rotação, tá? Rotação. Eu acho que tinha uma outra pergunta que alguém fez. Não, mandou disponibilizar o nome do livro. Eu passo para o professor atual para até um. Tira foto. Eu compartilho. Bom, ótimo, então vamos agora tirar o print. Excelente papo, excelente conversa. Fiquei muito feliz, né? E agora você já tem outro norte, né? Defensoria Pública, por que não? Estou no terceiro bloco. Mas vamos maturando a ideia, vamos pensando, né? Vão estudando mais. Tá? André, só coloca no modo rotação. Com paciência o print para ficar bem bonito, tá bom? Bem, professor, tem uma pergunta nos comentários. Oi, uma pergunta? Nos comentários de Matheus Souza, acho que não respondeu. Deixa eu só olhar aqui. Existe critério, além de prestar o concurso para ingressar na defensoria, tipo, é necessário grau de atuação e experiência no âmbito jurídico? Na verdade, no último concurso, eles exigiram os 2 anos de prática forense, né? E você
você pode comprovar através do próprio estágio. Hoje em dia é muito difícil um concurso não ter. Eu não posso falar de um edital futuro, por exemplo, daqui do estado, que eu não tive acesso ainda. Mas a questão dos 2 anos de prática é mais ou menos uma regra comum que o pessoal exige, né, que coloca. E as fases do concurso, né? Você, fora isso, não tem mais nada. Ah, claro, você tem que ter inscrição na OAB. Isso até é questão pegadinha aí. Você tem que ter inscrição nos quadros da OAB. Muito embora você não é permitida a advocacia ela é, inclusive, proibida por lei. Você tem que ter inscrição. Quando você se inscreve, hoje em dia é só vocês olharem, a vice-presidente da seção Piauí é a doutora Aline Patrício, que é defensora pública, né? Então, você tem que ter inscrição na OAB. Muito embora, depois que você ingresse, você, como não pode advogar, você pode pedir até a suspensão da OAB. Carteira, né? Carteira, porque você não vai advogar, mas você precisa estar inscrito nos quadros para poder estar dentro dos critérios para ingressar. Ótimo, excelente. E, claro, é um advogado, mas um advogado do povo, né? E exercendo assim a sua função social, né? Dos princípios da advocacia, né? Diferente dos Estados Unidos, que não, né? A advocacia não faz parte, né, do bem público. E aí, agora, o atual presidente já foi defensor público. Inclusive, o Joe Biden, ele, assim que assumiu, eu acho até que eu vou refazer esse post, ele fez um incentivo em relação ao incremento de políticas públicas para inclusão de advogados públicos, a população mais carente. Então, é muito interessante essa parte aí da história de vida do Joe Biden e a política dele, que é totalmente diferente da do Trump, né? Ah, com certeza, mudou totalmente os Estados Unidos, né, com a saída do Trump e agora com o Biden, enfim. E outra pergunta que o pessoal faz, assim, em relação ao valor, depende de estado para estado, né? A autonomia está em todos os estados, mas tem estado que remunera melhor e tem estado que remunera pior. Eu não vou saber dizer quanto é que estão os proventos iniciais da Defensoria Pública, mas eu acredito que esteja em cerca de 27, 23, eu não sei se é 23 ou se é, eu acho que é 23, em cerca de 23 mil, né? Só que aí tem imposto de renda, não sei o quê, mas tá na faixa dos 20. 21. Matheus aqui tá gostando, né, Matheus? Quer ser defensor agora? A Bahia está aberta. Né? A Bahia está aberta, né? Agora, a Bahia remunera pior do que o Piauí. Então vamos para cá. A Bahia remunera pior do que o Piauí. Que maravilha, né? Nós ficamos muito felizes, mais uma vez, né? Com esse nosso 4º encontro, ao todo serão 5 encontros, o último será a próxima semana, tá bom? E agora falando sobre a Defensoria Pública como consolidação da justiça, muito importante aqui o testemunho, a paixão da doutora Sheila. Tá bom? Agora vamos para o print. Agora sim, por favor, abram as telas aí. Que puder colocar no modo rotação, na horizontal, fica bem bonitinho depois o print. Se não puder, tudo bem. A Joyce vai colocar, né, abrir a câmera. Lívia, Camila. Tá torta, Joyce, você tá assim. Aí, melhorou, pronto. É porque o modo rotação é na configuração, depois vocês procuram aí. A Lívia vai aparecer com certeza, né, Lívia? Camila, vamos lá? Para não ficar a letra, né? Vamos lá. Cadê vocês? Apareçam. Aí, muito bem, Lívia. Obrigado. Camila. Cadê a Camila? Camila Barros. Vamos lá. Vamos ver. Isso. Camila, agora coloca o celular normal aí, porque tá torto a tua imagem, Camila. Isso, pronto. Pode ser assim, tá ótimo. Não tem problema não. Tá ótimo. Então, vamos lá, sorrindo.
né? Tá tudo certo, estamos finalizando o encontro com a doutora Sheila. Maravilha. Congela. Tira daí também, viu? Os prints de vocês. Vamos compartilhar nos grupos. Foi, tirei. Tá tudo certo. A gravação eu vou disponibilizar lá na plataforma, tá? Mas foi muito bom, excelente. Estava previsto para 9h30, mas acabou que a conversa se estendeu. Fiquei muito feliz, doutora. Muito obrigado, viu? Eu agradeço o convite, obrigado pelo carinho de sempre, né, fiquem com Deus, saúde a todos, eu sempre me despeço desejando saúde para todo mundo, e depois o senhor me manda a foto que eu vou publicar, e eu mando a foto do livro no grupo do terceiro bloco, tá bom? O livro é muito bom, independentemente de quem, até para o seminário integrador, ele é excelente, porque ele vai falar muito de princípios. Tá tudo certo. Muito obrigado, viu? Até mais, gente. Muita saúde. Até mais. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau. Até semana que vem. Tchauzinho. Tá. Pessoal, mais uma vez, vocês foram incríveis. Obrigado pela participação de todos e todas. Parabéns. Eu sei que alguns entraram depois, não tem problema. Vai contar como presença, tá certo? Não, eu sei das dificuldades aí de acesso e tal. Tudo vai dar certo. Bom, pessoal, parabéns. Ficou muito... Pessoal, parabéns, pessoal. Mais uma vez, olha, agradeço todos e todas por vocês, sabe, entenderem a importância de participar desses encontros. Não somente trago certificado. Olha só o gás e a animação, a paixão que a doutora Sheila tem de estar, né, como servidora pública, de ser servidora pública e, claro, defensora pública, né, para consolidar, de fato, a justiça, né, fazer justiça e, claro, olhar para aqueles menos favorecidos, tá bom? Então, mais uma vez, parabéns.
Honorários. A aula está sendo elaborada ainda, eu peço a compreensão de todos e todas, tá bom? Mas honorários advocatícios eu vou postar ainda essa semana, tá? Então, vocês, coragem, bom final de semana, se cuidem. Coragem, previnam-se. Pessoal, parabéns. Fico muito feliz. Estou muito feliz pela participação de vocês, pelo entusiasmo que vocês estão participando assim dos encontros. Olha, muito feliz. E claro, né, dando essa oportunidade para que vocês possam entender ainda mais sobre a Defensoria Pública, sobre a importância da advocacia pública para a consolidação da justiça. Tá bom? Então, mais uma vez, agradeço todos e todas por terem participado, perguntado. E, claro, a interação de vocês, como sempre, foi ótima. Tá bom, gente? Então, vou postar uma aula sobre honorários advocatícios ainda essa semana. A aula está sendo elaborada no livro de Trigueiro, você pode já adiantar a leitura no capítulo 10 do livro de Arthur Trigueiros, tá bom? Um forte abraço, qualquer coisa, pode entrar em contato e tirar suas dúvidas, tá? E não tem problema se você entrou um pouquinho depois, não. Vai ser contabilizada a presença, a gente entende as limitações de tempo e de conexão, tá bom? Até mais. Previna-se, coragem, usa máscara, álcool em gel, mantém o distanciamento. Até mais, gente. Pessoal, parabéns. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Obrigado. Eu vou voltar na segunda.
Tu fizeste o que aí para nós?